Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A Polícia Federal prende funcionários e ex-funcionários do aeroporto de Guarulhos suspeitos de envolvimento com a troca de malas de passageiros para enviar drogas ao exterior. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil e o Ministério Público fazem operação contra a milícia que age na Zona Oeste e na Baixada. Uma explosão destrói um restaurante no Recife e um botijão de gás pode ter sido a causa. E ainda, biólogos montam uma grande operação para remover o corpo de uma baleia morta no mar que encalhou na Bahia. Terça-feira, dia 18 de julho, agora no Brasil TV. A Polícia Federal prendeu hoje mais 16 pessoas suspeitas de traficar drogas pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O bando trocava etiquetas de malas, inclusive participou do caso em que 2 brasileiras foram presas injustamente na Alemanha. História que nós contamos aqui em março. Manhã movimentada no prédio da Polícia Federal em São Paulo. De acordo com a PF, a mulher de calça rosa presa hoje é uma das 2 mulheres que receberam 2 malas cheias de droga em um balcão de check-in desativado do aeroporto de Guarulhos em março. Na parte restrita do aeroporto, as 2 malas receberam etiquetas da bagagem de 2 passageiras. Por causa dessa troca, Giane Paulina e Cátia Bahia ficaram presas na Alemanha por 38 dias injustamente. Meu coração ainda acelera quando eu escuto alguns barulhos. Eu lembro do barulho das chaves, barulho dos cadeados. Eu ainda não consegui dormir, eu acordei no horário que eles acordavam no presídio. Nós convivíamos ali naquele ambiente com pessoas de crimes diferentes. Assassinas em série, incendiárias, tinha todo tipo de pessoas. Então, era um ambiente... Ele era insalubre de várias maneiras, mentalmente, fisicamente. Nós mostramos o caso aqui na época. As namoradas chegaram a passar 5 horas algemadas no aeroporto de Frankfurt, sem roupas adequadas para suportar o frio. A gente teve que passar por uma humilhante revista íntima nesse momento. Depois do caso esclarecido, com as imagens de funcionários do aeroporto flagrados trocando as etiquetas, as 2 foram soltas e voltaram a Goiânia, onde moram, em abril. Na época, a Polícia Federal prendeu 7 pessoas suspeitas de participar do esquema. As 2 mulheres que estavam no balcão de check-in desativado não foram presas na época, mas os celulares delas foram apreendidos e periciados. No celular delas e interrogatório delas é o que a gente conseguiu desenvolver bem a operação, descobriu os outros 2 dias e descobriu os mandantes. Os agentes da Polícia Federal descobriram que o bando agia há pelo menos 2 anos e que era responsável por outros 2 casos de malas enviadas com drogas na Europa. Para Lisboa, em outubro do ano passado, e para Paris, em março deste ano. No total, 120 quilos de cocaína foram apreendidos. Os policiais também descobriram 5 mandantes. E os mandantes, eles realmente não atuavam no aeroporto. Alguns já atuaram lá, por isso que eles adquiriram o know-how, mas eles já não, há muito tempo já não atuam no aeroporto. Eles fazem, então, o link, né? Eles recebem a droga, fazem toda a organização e o planejamento da ação. Quem organiza todo o envio da droga via aeroporto de Guarulhos. As 2 mulheres que receberam as drogas no check-in e 4 dos mandantes estão entre os 16 presos de hoje. O motorista do carro que levou as malas com as drogas também foi preso agora. Mas as 2 mulheres que levaram a mala do carro até o check-in ainda não foram identificadas. Os agentes ainda cumpriram pela manhã 27 mandados de busca e apreensão. 2 dos alvos da operação de hoje estão foragidos, entre eles um dos mandantes. A polícia agora vai analisar todo o material apreendido para saber se há mais gente envolvida. E também quer saber se o bando agia em outros aeroportos do Brasil e se o grupo tem alguma ligação com a facção que age inclusive dentro de presídios e fora do país. Para que a história de Cátia e Giane não se repita, os funcionários do aeroporto que trabalham com as bagagens não podem mais usar o celular. A polícia também recomendou que eles usem câmeras corporais e que as empresas melhorem o processo de seleção. A gente, inclusive, tem essa responsabilidade pós-fato acontecer, que é a investigação. O ideal é que não aconteça. E algumas medidas são de responsabilidade, como eu disse, das companhias aéreas e da concessionária do aeroporto. Ainda em São Paulo, a polícia apreendeu 2,5 toneladas de drogas que estavam escondidas em 2 casas na zona sul da capital.
Num dos endereços, os traficantes montaram um bunker. Um piso falso dava acesso a um túnel onde a droga estava escondida, esse que você vê aí nas imagens. A maior parte da droga era maconha. E de acordo com o DENARC, que é o Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes, o local funcionava como uma espécie de central de distribuição. De lá, a droga seria levada para as regiões central, sul e oeste aqui da capital, além de cidades da Grande São Paulo. Na outra casa, a polícia apreendeu maconha, cocaína e crack. Além da droga, também foram apreendidas anotações que, segundo os policiais, seriam a contabilidade da quadrilha. 4 pessoas foram presas nessa operação. No Rio de Janeiro, a operação foi da Polícia Civil e do Ministério Público contra milicianos que agem na Zona Oeste e na Baixada Fluminense. 5 homens foram presos. Em Santa Cruz, agentes do MP usaram um drone com uma câmera sensível ao calor para identificar a presença de pessoas no imóvel. O alvo era Leone César da Silva, conhecido como Macete. Ele não foi encontrado. No mesmo bairro, agentes prenderam Lennon Bento Souza, apontado pela polícia como um dos operadores da milícia. E também Caio da Silva Faria, o Caio Podolski. De acordo com as investigações, Caio tentava se tornar o único distribuidor de água do bairro. Em Paciência, os agentes prenderam Johnny Alexandre de Souza Silva, o John. Segundo os investigadores, ele é um dos coordenadores do braço armado da milícia. De acordo com o MP, todos trabalhavam para Gilson Ingrácio de Souza Júnior, o Juninho Varão, apontado como chefe da milícia em regiões da Baixada Fluminense. Ele também é alvo da operação de hoje e ainda não foi encontrado. A ação do Departamento Geral de Polícia da Baixada e o Grupo de Atuação no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público busca cumprir 9 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão. As investigações da polícia duraram 2 anos e apontam que essa facção da milícia funciona com 2 núcleos. Um que atua na extorsão de moradores e comerciantes e também como braço armado do grupo, e outro que faz o monitoramento das forças de segurança do Rio de Janeiro. Durante a operação de hoje, 2 homens foram presos em flagrante enquanto vigiavam viaturas da Polícia Civil. Os suspeitos foram identificados como Cauã Matheus Santana Alves e Rodrigo Ferreira de Moura. Eles foram levados para a cidade da polícia e vão responder por associação criminosa. A polícia diz que Juninho Varão era um dos homens fortes de Danilo Dias Lima, o Tandera, mas que Varão teria dado um golpe no chefe e criado o seu próprio grupo, que hoje disputa o domínio de bairros como Cabo Sul, Palhada, Valverde e Grão-Pará, em Nova Iguaçu. Juninho Varão tem passagens na polícia por homicídio, tortura e organização criminosa. Segundo a polícia, ele é o mandante de 4 assassinatos em Nova Iguaçu no começo do mês, incluindo o do garoto Ian Gabriel Marques de Amorim, de 12 anos. O menino brincava em um campo de futebol quando foi atingido por um tiro na cabeça. Juninho Varão está foragido. Com essa de investigação e que surge com o GAECO, com a denúncia do GAECO, que foi oportuna, a gente consegue ligá-los a essas mortes, entendeu? Então, daí para frente, o norte é a investigação em cima da quadrilha com relação às mortes. A polícia do Rio ainda não divulgou o que os presos na operação disseram em depoimento. O filho de um juiz aposentado foi fuzilado numa rua de Ponta Porã, próxima à fronteira com o Paraguai. Câmeras de segurança registraram o crime. Os atiradores estão foragidos. Gilberto Emanuel Fernandes Abelha, de 41 anos, filho do juiz aposentado Mário Eduardo Fernandes Abelha, foi morto, fuzilado em Ponta Porã, cidade que faz fronteira com o Paraguai. Ele saía de uma padaria quando foi morto por 2 homens. Nas imagens das câmeras de segurança é possível ver Gilberto entrando no veículo, quando 2 homens se aproximam em um carro preto. A ação é rápida e os suspeitos descem do carro atirando. Gilberto tenta fugir, mas é fuzilado. Após realizar os disparos, os suspeitos fogem do local. Ainda não se sabe o motivo da execução e os suspeitos do homicídio seguem foragidos. O caso é investigado pela Polícia Civil de Ponta Porã e foi registrado como homicídio qualificado por traição, emboscada ou mediante outro recurso que dificulte a defesa da vítima.
A Polícia Civil de Pernambuco procura os suspeitos de matarem 2 pessoas ontem em Boa Viagem. Um ex-PM era o alvo dos criminosos e foi assassinado. Uma mulher que caminhava pelo local foi atingida por uma bala perdida e também morreu. As imagens de câmeras de segurança mostram a chegada dos bandidos em um carro branco à rua Doutor João Guilherme Ponte Sobrinho. Eram 2 horas da tarde de ontem. 15 minutos depois, 2 homens descem do carro e correm em direção ao local onde estavam as vítimas. Em menos de 30 segundos, eles atiram, voltam para o carro e vão embora. O alvo dos criminosos era um homem, o ex-policial militar Heleno José do Nascimento, de 41 anos, conhecido como Junior Black. Ele estava dentro de um carro e foi atingido por vários tiros. O Boletim Geral da Secretaria de Defesa Social, do dia 24 de setembro de 2021, fala sobre a exclusão dele da Polícia Militar. O documento cita o então soldado Heleno José do Nascimento e diz que ficou comprovado que no dia 19 de dezembro de 2010, quando recluso no Centro de Reeducação da PM, o CREED, ele e outros militares participaram de um motim que foi objeto de processo administrativo disciplinar, que ele foi julgado culpado da grave violação da ordem e da disciplina, sendo incapaz de integrar a PM. A polícia aplicou a pena disciplinar de exclusão de Heleno José do Nascimento. No tiroteio de ontem, uma mulher de 54 anos também morreu. Ela trabalhava em um prédio empresarial e passava pela calçada quando foi atingida por um dos tiros. No local do crime, os peritos encontraram 18 cápsulas de fuzil. A Polícia Civil vai investigar o caso para saber qual a motivação do crime. Todas essas informações estão sendo coletadas para ser instaurado um inquérito policial que vai ser investigado pelo delegado de homicídio desta localidade. Uma criança de 6 anos de idade foi atingida por estilhaços de tiro de espingarda em meio a uma briga entre 2 homens em Codó, no Maranhão. Uma briga aconteceu em uma rua na cidade de Codó, que fica a 310 quilômetros da capital São Luís. Ainda não se sabe o motivo da confusão entre 2 moradores. Mas, segundo a polícia militar, um homem identificado como Lucas acabou disparando um tiro de espingarda contra o rival, o José da Conceição Santos. Um menino de 6 anos brincava próximo e terminou sendo atingido por estilhaços na região das nádegas. Apesar do susto, o ferimento foi leve. O José da Conceição, alvo do disparo de arma de fogo, foi levado por familiares para uma unidade de pronto atendimento. O estado de saúde dele não foi divulgado. A polícia continua as diligências para encontrar o autor do disparo. De Codó, no Maranhão, Ronaí Ferreira para o Brasil TV. Uma explosão destruiu um restaurante na zona sul do Recife. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a hipótese mais provável é que tenha ocorrido uma explosão por vazamento de gás. Não deu para salvar nada. O que havia dentro do bar, os móveis, o estoque de comida, de bebida, os eletrodomésticos, está tudo perdido no meio dos escombros. O Bar da Sopa fica na esquina das ruas Blumenau e Itaimbé, no bairro do Ipsep. Vizinhos mandaram vídeos para o nosso WhatsApp. Passava um pouco das 9 horas da noite. De acordo com os bombeiros, foi uma explosão causada pelo vazamento de um botijão de gás. Muita gente ouviu o barulho. Estava em casa e escutei um tiro bem grande. Eu digo que isso é pneu de caminhão que estourou. Aí de repente começou a passar bombeiro, carro da polícia e CELP. Aí eu digo, isso foi alguma coisa por aqui por perto. Aí quando eu saí no portão, aí a vizinha disse, foi o bar da sopa ali que explodiu o gás. Felizmente, ontem a sopa acabou mais cedo e as pessoas tinham ido embora, ninguém se feriu. A segunda-feira a turma larga mais cedo, o dia da ressaca, e toma sopa rápido para ir embora rápido. Então minha sopa acaba mais rápido. Aí segunda-feira eu vou embora mais rápido. Aí foi a minha salvação. O impacto da explosão foi tão grande que estourou os vidros aqui do 2º andar desta casa. E na casa que fica ao lado da sopa, vidros também quebrados e o muro que divide os 2 imóveis totalmente destruído. A dona da casa ficou muito aperreada. O medo era que o fogo se espalhasse. Subi a escada correndo, tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Aí foi aquele desespero, mas Deus, todo o tempo, Deus colocando a mão aqui dentro da minha casa, colocou a mão também aí no bar também,
né? Porque o bujão caiu bem na minha janela e pegando fogo, podia ser coisa pior. O imóvel era alugado, não tinha seguro. O Bar da Sopa vendia almoço e jantar desde 2005. Não conseguimos livrar nada. Desde ontem que a gente está tentando tirar os entulhos, porque vai precisar retirar tudo para começar a ver como é que a gente vai levantar, né? Mas não tinham seguro, não tinham? Não tínhamos seguro, nada. Amigos, clientes e vizinhos passaram a manhã ajudando a retirar os destroços. Painho é uma das pessoas mais conhecidas aqui no IPSEP. Eu soube que a sopa do senhor é o pipoco. É o pipoco. Aí dá uma tristeza quando a gente olha as coisas assim, né, seu Amaro? É triste. Mas a gente vai reconstruir melhor. E ainda tem a feijoada, filho. Porque a gente somos muito conhecidos e eu tenho certeza as pessoas vão ajudar e a gente vai levantar melhor. O sorriso dele vai voltar. Gente, olha que história triste. 2 irmãos morreram afogados na praia de Maragogi, litoral norte de Alagoas. Eles moravam em São Paulo e estavam de férias com parentes. Gabriel Bernardo, de 11 anos, e Gustavo Bernardo, de 16, estavam com o pai e o primo perto de uma barreira de pedra de corais, quando uma onda arrastou os dois para longe. José Juscelino Nascimento, o pai dos meninos, conseguiu salvar o primo deles, mas Gabriel e Gustavo só foram encontrados 2 horas depois por uma equipe de mergulhadores civis. Os corpos dos irmãos estavam a 5 metros de profundidade. Mais uma montadora vai parar a produção nos próximos dias. Depois da Mercedes e da Volkswagen em São Bernardo do Campo, agora a Volks de Taubaté, que anunciou o layoff. A medida entra em vigor no dia 1º de agosto e deve durar pelo menos 2 meses. O layoff suspende o contrato de trabalho dos funcionários sem precisar demiti-los. Cerca de 800 trabalham na fábrica de Taubaté, onde são produzidos 2 modelos de carro da montadora. Ainda no Vale do Paraíba, a GM está com a produção reduzida desde o começo deste mês. Apenas um turno da montadora está funcionando. No ABC, cerca de 5.000 trabalhadores da Volkswagen de São Bernardo do Campo estão em férias coletivas desde o dia 10. E na Scania, 3.000 também estão parados. A produção nas 2 fábricas deve ser retomada na próxima quinta-feira. E a Mercedes também entrou em layoff em maio. Cerca de 1.200 trabalhadores estão parados e devem voltar aos postos só no mês que vem. O Sindicato dos Metalúrgicos lembra que, durante o período de layoff, os operários continuam recebendo salários através de um fundo do governo federal. Mas há uma preocupação para o segundo semestre. Eu acho que a questão que a gente tem que se preocupar aí sim é com o emprego. Porque os mecanismos de flexibilização que nós temos, eles vão se encerrando. Corre um sério risco de ter a questão, as empresas não suportarem e querer a demissão dos trabalhadores. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação. A Volkswagen explicou que vai adotar layoff na fábrica de Taubaté para adequar o volume de produção à demanda do mercado. A seguir, o atropelamento de animais silvestres é frequente em rodovias movimentadas do Distrito Federal. Só que a partir de hoje, quem não prestar socorro pode pagar multa. Não saia daí que a gente já te informa. Brasil TV de volta falando sobre as placas instaladas pelo DER de Brasília para alertar os motoristas sobre a travessia de animais silvestres nas pistas. Hoje entrou em vigor uma lei que prevê multa para quem atropelar os animais e não prestar socorro. Mas ninguém sabe ainda como ela vai funcionar na prática. Uma cena que, infelizmente, é rotina nas rodovias do DF. Ontem à noite, uma anta foi atropelada na altura da Granja do Torto. O animal sofreu traumatismo craniano e foi encaminhado ao zoológico para atendimento veterinário, mas não resistiu e morreu ontem mesmo. Uma tentativa para evitar os atropelamentos de animais é a instalação de placas que indicam a travessia de animais silvestres e servem de alerta para motoristas. No último ano, 96 placas foram instaladas pelo DR. O cidadão, quando ele detecta em algum local que há uma presença
presença, né, de travessia constante, ele deve solicitar ao DR por meio de ouvidoria, onde a equipe técnica vai ao local, a parte ambiental, para verificar se realmente procede e procedendo, então, a gente faz a colocação dessas placas. Aqui no DF, muitas vias ficam em espaços urbanos, no meio da cidade, mas estão perto de áreas de conservação e servem de ligação entre áreas de mata. Por isso, é preciso cuidado, porque há alta chance de circulação de animais e atropelamentos. Só ao redor do Parque Ezequias Heringer, no Guará, são 19 placas. Segundo a ONG Brasília é o Bicho, dentro do parque há grande diversidade de espécies de animais silvestres. A gente pode encontrar aqui cachorro do mato, né? O tamanduá-bandeira. Às vezes eles saem para explorar ali o outro local, né? Em busca de alimento, de fêmeas, né? De forrageio. Então eles acabam explorando outras áreas. E hoje uma lei publicada no Diário Oficial do DF determinou que todo motorista, motociclista ou ciclista que atropelar qualquer animal nas vias públicas do DF está obrigado a prestar socorro imediatamente, sob pena de multa de R$1.000. A lei diz ainda que nos casos em que o motorista esteja impossibilitado de prestar socorro direto ou em que o animal ofereça riscos à sua segurança, é necessário solicitar auxílio à autoridade pública competente. Ainda de acordo com a ONG Brasília é o Bicho, o mais adequado em casos de acidente com animais é ligar para a Polícia Militar Ambiental ou para o SLU. Mas o suporte que é oferecido hoje não é suficiente. Ser indicado que aumentasse o efetivo, né, para esse tipo de trabalho. Tem muitos acidentes, esses acidentes geralmente eles passam batido, porque a pessoa sofre o acidente, deixa o animal ali e segue para casa, segue para o hospital. Né? Fiscalização, mão de obra, né, equipes ali de prontidão para quando acontecer o acidente, né, eles irem lá ao local, né, socorrer e tudo mais. Equipamentos também são importantes na hora dos manejos dos animais, né? E agora o motorista tem que redobrar a atenção. O aumento das queimadas no período de seca faz com que os animais saiam das matas para fugir do fogo e acabem nas pistas. A Polícia Militar do DF diz que faz o resgate dos animais atropelados, mas ainda vivos. Nós questionamos o governo do Distrito Federal sobre a fiscalização da nova lei, quem vai aplicar a multa, como ela vai funcionar na prática, mas ainda não recebemos resposta. A gente fala agora da baleia encalhada na região de São Francisco do Conde, na Bahia. O animal pesa cerca de 12 toneladas e nem com um rebocador é possível fazer a remoção. Uma grande operação está sendo estudada com a ajuda de vários órgãos. A baleia encalhou e acabou morrendo na localidade de Caípe, em São Francisco do Conde, região metropolitana de Salvador. O local fica distante da costa. Fomos até lá com o auxílio dessa moto aquática. A gente chegou aqui com a maré bem baixa. A baleia, olha só, ela está totalmente fora d'água. Aquele cheiro ruim, daqui não dá para sentir porque o vento, ele está levando esse cheiro lá para trás. Agora, para retirar essa baleia daqui, só quando a maré estiver bem cheia e a baleia, ela precisa estar boiando, porque aí sim é possível levar ela até o porto. Quando ela começar a flutuar, a gente consegue, com o rebocador, com a maré cheia, remover ela pelo corpo d'água e assim conseguir retirar ela, provavelmente de algum porto daqui da região. E aí depois desse animal ser retirado para o porto, a gente vai transportar numa caçamba e dar destinação nela. Provavelmente a gente vai ter que levar ela para o aterro sanitário. Esse é o maior desafio, uma luta contra o tempo. Medindo 12 metros de comprimento e pesando 12 toneladas, nem com um rebocador é possível retirar o animal, só depois que boiar. No local que se encontra aqui é muito difícil, pois o animal ele vai precisar inflar para que a gente possa tirar. Não tem como tirar ele na profundidade que nós temos sem ele inflar. A baleia foi desencalhada pelo menos 3 vezes antes de morrer. Desde que apareceu na Baía de Todos os Santos, no dia 8 de julho, ela estava sendo monitorada pelo Instituto Baleia Jubarte. O animal estava com uma nadadeira deslocada ou fraturada e não conseguia mais nadar. O encalhe das baleias ele é provocado quando o animal está debilitado
95% dos animais, 100% dos animais que encalham é porque normalmente tem uma enfermidade, tem algum problema de saúde e não consegue lutar contra as forças da natureza, contra a correnteza e contra os ventos. Então esse animal ficou preso nesses bancos de areia e não conseguiu retornar e meio que se acomodou esperando por seu tempo. Seu Silas, pescador há mais de 30 anos em Caípe, quase não acreditou quando viu a baleia pela primeira vez. Ele e outros moradores da comunidade se mobilizaram para ajudar. Agora estão preocupados, aguardando a retirada do animal. Nosso berçário, né? Sabe que nós pescadores vivemos disso aqui. Então, vamos dizer que uma baleia dessa não for retirada logo, então vai trazer prejuízo aqui para o nosso berçário aqui. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.